As ações do Banco do Brasil caíram demais. Um lucro muito abaixo do esperado, um resultado muito abaixo do esperado e a força vendedora foi muito forte, levando essa queda aí brutal das ações do Banco do Brasil. Se você é investidor, se você é investidora, está iniciando, está começando, está montando carteira, já tem ou pensa em ter ações de banco na sua carteira, fique atento, esse vídeo é para você. Vou explicar rapidamente o que houve com o Banco do Brasil e no final do vídeo vou responder a seguinte pergunta: o que é que eu estou fazendo? Comprando mais, vendendo, segurando, vendendo tudo para ir morar nas colinas? Vou explicar tudo isso, não sai daí. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, investidor, investidora, Thiago por aqui, para falar hoje sobre mais um assunto muito importante, que é essa queda das ações do Banco do Brasil. E por que isso é importante para nós investidores? Porque é uma empresa muito sólida, é banco grande, consolidado, pagador de dividendos. Nós precisamos entender se essa queda é uma armadilha e o banco vai para o fundo do poço ou se é uma grande oportunidade para a gente comprar mais barato. Antes de qualquer coisa, dá o teu like nesse vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui no Thiago Investe, onde toda semana eu trago conteúdos gratuitos para ajudar você a investir melhor, a melhorar sua performance, a começar a dar os primeiros passos aí no mundo dos investimentos, beleza? Bom, pessoal, primeiro de tudo, esse resultado aí pífio, horrível do Banco do Brasil, ele era mais ou menos esperado. Eu falo mais ou menos porque o mercado já sabia que viria um resultado ruim. A gente sabia que ia vir um resultado não bacana, a gente sabia que ia ser ruim, só que a gente não sabia que ia ser tão ruim assim, 60% abaixo o lucro do Banco do Brasil. Então eu quero falar aqui para vocês algumas coisas importantes, a gente traçar um cenário do banco juntos e entender o que pode acontecer no longo prazo, beleza? Vou trazer alguns dados importantes primeiro para a gente entender essa variação aí do Banco do Brasil. Se eu for olhar aqui nesse site Poder 360, eu já saio com a matéria aqui com o seguinte título: lucro líquido do Banco do Brasil cai 60% e atinge 3,8 bilhões no segundo trimestre. Aqui um ponto importante, pessoal. Antes de mais nada, nós precisamos entender que o lucro caiu, mas ele continua sendo lucro. Como assim, Thiago? O banco não teve prejuízo. O banco continua dando lucro e continua sendo um lucro gordo, tá? A gente não pode esquecer nisso. Mas tá muito em maus lençóis essa empresa, eu tenho medo de investir, eu tenho medo de colocar meu dinheiro lá. Peraí, só um pouquinho. 3,8 bi de lucro. Tem muito chão ainda para nós dizermos que o Banco do Brasil passou a ter prejuízo. Então a gente precisa olhar com calma esse tipo de informação, tá bom? Vou ler aqui rapidamente, não vou ler tudo, vou ser bem breve. Mas, olha que interessante, o Banco do Brasil, principal instituição financeira do Brasil, registrou lucro líquido ajustado de 3,8 bilhões no segundo trimestre de 25. Qual que foi o problema então? O número representa uma queda de 60% em relação ao mesmo período de 2024, quando foi de 9,5 bi. Aí que mora o grande problema. O banco segue dando lucro, porém, o banco deu, no mesmo período no ano passado, 9,5 bi de lucro e esse ano 3,8. Gente, é bastante coisa. É 60%, tá bom? Que mais que a gente tem aqui? Um dos pontos mais importantes que a gente pode trazer nessa análise do Banco do Brasil é o seguinte: a carteira de crédito do BB alcançou 1,3 trilhão ao final de junho, avanço de 11,2 em relação ao ano passado. A inadimplência total subiu para 4,21%, ante 3% no mesmo mês de 2024. Um dos fatores que mais afetaram o desempenho do banco. Gente, essa variação aí da inadimplência parece pouca, mas representa muito para um banco que empresta tanto dinheiro. E aí eu vou lembrar um outro ponto importante aqui, vai citar na matéria ali, eu vou trazer também outras matérias para mostrar para vocês aqui, que é o seguinte: o Banco do Brasil é o maior financiador do agro no nosso país, tá? Então quem planta,
quem é da parte de agricultura, quem planta soja, café, milho, grãos, se financia normalmente através do Banco do Brasil, tá? O banco tem muitas linhas de financiamento para produtores rurais, por exemplo. E essa inadimplência representa muito, muito. Nós precisamos olhar isso com calma, tá bom? Vamos lá. O resultado reflete a maior inadimplência e a aplicação da Resolução 4966 de 2021, que eu citei e expliquei aqui num outro vídeo meu nesse canal, falando sobre Banco do Brasil. E aqui, pessoal, um quadro resumo fácil, rápido, para a gente entender os números do Banco do Brasil. E onde é que mora o problema? Vamos lá. Olha aqui, ó. Quando eu olho para a linha do segundo trimestre ao longo dos anos, olha só, eu vou olhar só para segundo trimestre, ok? O segundo trimestre de 21, de 22, de 23, de 24 e agora 25, beleza? Em 2021, o lucro foi de 5 bi. Em 22, foi 7,8 bi. Em 23, 8,8. Em 24, 9,5. E aqui mora um fator importante que nós precisamos ter entendimento, que é o seguinte: o mercado vinha mal acostumado, digamos assim, com essa crescente do banco nos últimos anos, entregando resultado atrás de resultado. Claro, vinha subindo, todo mundo esperava, queria que continuasse subindo. O Banco do Brasil, por mais que seja uma empresa estatal, vinha sendo uma máquina de dinheiro, crescimento e dividendos. Então você ganha duplamente nesse tipo de estratégia. Eu sempre falo isso aqui nesse canal. Então quem comprou lá atrás Banco do Brasil barato, e eu sou um caso, ganhou nesse tempo aí, nesses últimos 5, 6 anos, tanto na valorização quanto no pagamento de dividendos. Então, o grande problema aqui, que está trazendo essa matéria aqui do Poder 360, é que 5, 7, 8, 8 e 8, 9,5, 13 e 8. Então tinha uma expectativa muito grande, tá? Aconteceu também a mesma coisa se olharmos para os primeiros trimestres de 21 até agora. 4,9, 6,6, 8,5, 9,3, caiu para 7,4. Então teve uma queda sim, uma queda ok, digamos assim. Agora, essa queda aqui de 9,5 para 3,8 foi absurda, foi muito grande, e eu acho que o mercado, de certa forma, não esperava que essa queda fosse tão grande. Agora, eu quero trazer aqui um raciocínio interessante, que é o seguinte: no dia seguinte, a divulgação dos resultados do Banco do Brasil, que mostrou essa queda aí de 60%, as ações tiveram leve alta. Então, quando eu olho para isso, e aí eu vou te explicar por quê, eu entendo que parte do mercado esperava, sim, uma queda tão brusca, tão abrupta como essa de 60%, tá bem? Outra coisa, um ensinamento importante: leva isso com você, leva isso junto, aprende no mundo dos investimentos. A ação cai ou sobe no boato e sobe ou cai no fato. Tá bem? O que isso quer dizer? O mercado já se antecipava a esse movimento e ela caiu tudo que tinha para cair. Entendendo-se que, olha, chegou mais ou menos no fundo do poço agora, o mercado voltou a ser comprador. Então, no dia seguinte, a divulgação dos resultados teve leve alta. Caiu de novo depois, e nós temos hoje um outro fator importante para levar em consideração, que é os desdobramentos da Lei Magnitsky. Não sabemos ainda e não tem como a gente entender essa relação de curto, médio prazo das sanções dos Estados Unidos, que podem, de maneira indireta, afetar Banco do Brasil. Tô acompanhando, tô lendo, tô estudando, e assim que eu tiver mais informações, eu volto aqui e trago isso para você, beleza? Bom, vamos adiante. Eu quero mostrar agora uma outra coisa para vocês. É uma matéria aqui da agência Reuters. Banco do Brasil enfrenta níveis recordes de inadimplência no agro, diz CEO, a diretora executiva aí do Banco do Brasil. O Banco do Brasil enfrenta o maior nível de inadimplência já registrado em sua carteira de crédito ao agronegócio, disse a CEO Tarciana Medeiros na sexta-feira, acrescentando que a deterioração não havia sido prevista nem mesmo nas previsões mais pessimistas. Então aqui, segundo ela, essa queda veio bem abaixo, veio bem mais forte do que o esperado, tá bom? O credor estatal relatou na quinta-feira resultados do segundo trimestre, com um lucro muito abaixo do esperado, já vimos sobre isso. E aqui eu vou trazer outra coisa importante.
A maior parte da inadimplência vem de produtores de soja, milho e gado nas regiões centro-oeste e sul do Brasil, disse Medeiros, a CEO do banco. Temos uma carteira, abre aspas, de mais de 600 mil clientes, dos quais 20 mil estão inadimplentes. Gente, repito, como são valores muito vultuosos, é bastante coisa. Uma carteira de 600 mil clientes, 20 mil sem pagar as contas, sem estar em dia com as contas, é muita coisa, é bastante gente, é muito dinheiro. Ok? Agora, olha que interessante isso aqui. 74% deles nunca haviam estado inadimplentes até dezembro de 2023. E aqui eu trago a seguinte análise. Muita gente, então entrou no rol de inadimplentes pela primeira vez. E nós sabemos que nesse momento que o Brasil vive, esse cenário que o Brasil vive, ele não está tão favorável para o agro. E eu vou trazer aqui principais 2 motivos, pessoal. O primeiro deles, tivemos o tempo. Quando eu falo em tempo, é chuva, granizo, mau tempo para plantações. Não foi ou não está sendo um ano muito bom para plantações em geral, principalmente no sul, centro-sul do Brasil. Beleza? Então, isso é uma coisa que a gente não consegue ter domínio, é uma variável muito implícita e nós precisamos entender que pode acontecer, pode não acontecer. Nesse ano não está sendo tão legal. Agora, nós temos uma outra variável e essa existe mais poder para ser mexida, que é a taxa Selic. Por quê, Thiago? Por quê? A Selic em 15%, pessoal, leva o custo, o valor do crédito lá para cima. E aí o produtor rural, a pessoa que trabalha com agronegócio, se financia menos. Se ela se financia menos, ela investe menos. Se a plantação já não está dando tanta colheita em virtude do mau tempo, uma coisa se soma a outra e o resultado é negativo, é desastroso. Se não há investimento, não há contratação, não há crescimento, o crédito ele é menor e quando ele acontece existe mais chance de quê? Inadimplência. Olha só que interessante, exatamente o que eu acabei de ler ali na matéria. Então é esse tipo de raciocínio que eu gosto de trazer aqui para vocês, que uma coisa está linkada com a outra. Nós precisamos entender esse tipo de movimento para saber como nós vamos nos posicionar e com qual horizonte de tempo. Então, o agro tem sofrido pelo mau tempo e tem sofrido pela Selic alta. A Selic está alta em virtude da inflação alta. Se a inflação está alta, os produtos do agro estão cada vez mais caros. E a tendência é que as pessoas consumam menos. Se elas consomem menos, o agro vai vender menos, vai investir menos. E aí uma coisa leva a outra. Olha que interessante. Então precisamos estar de olho nisso. Eu não vejo essa situação se mantendo por muito tempo. Por quê? Eu entendo 2 coisas, tá? Eu não sou especialista em agro, não entendo de tempo, de meteorologia, mas eu sei que o mau tempo não vai durar para sempre. Tem períodos bons, tem períodos ruins. Sempre foi assim e sempre vai ser. Agora, eu não consigo ver que o Brasil permaneça com uma Selic de 15% por muito tempo. Algum dia, de alguma forma, isso vai mudar. Com o governo A, com o governo B, com o governo C, não interessa. A Selic em 15%, você tem que entender que ela é fora do padrão. E a tendência é que ela volte para um estado mais mediano, porque hoje em 15% está muito alto. Se eu voltar aqui para a matéria da Reuters, eu vou ler a seguinte frase que eu achei bem importante. O banco há muito visto como um pilar do crédito agrícola na potência agrícola sul-americana, espera que o setor continue a prejudicar seus resultados no curtíssimo prazo, disse Medeiros. É o que eu falei, o tempo não varia assim tão rápido e a Selic não vai baixar de um mês para o outro, para 10%. Vai ser uma baixa gradativa, pessoal. Quando começar a baixar, vai de 15% para 14,5, 14,75, 14,5, 13,25, 13,5, 12,75, 12,5 e assim por diante. São baixas gradativas. Não vai ter uma reunião do Copom baixando de 15% para 10% a Selic de uma hora para outra. Isso não acontece, não é assim que funciona. Então, eu entendo sim que no curtíssimo prazo o banco ainda pode seguir sofrendo um pouquinho. E muito vai nos falar os próximos 2 resultados, do terceiro e depois do 4º trimestre, que vai ser já no ano que vem.
tá bom? Ela destacou, a CEO do banco, que um terceiro trimestre ainda estressante e disse que o credor não queria que os participantes do mercado tivessem expectativas irreais, já que tem dívidas da temporada 24-25 vencendo até setembro, tá bom? Então, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O banco espera que as condições climáticas favoráveis, as previsões de uma safra abundante de grãos em 25-26 e a melhoria nos preços das commodities ajudem a reduzir a inadimplência no agronegócio na nova temporada. Então é o seguinte, é o que eu falei aqui antes. No curtíssimo prazo, a gente pode esperar ainda sim volatilidade no Banco do Brasil. Agora, com a mudança na safra, com bons resultados na safra e com nós passando a termos uma Selic menor ou pelo menos entrando num ciclo de baixa, pode ser que tudo mude e o banco volte e retorne ao patamar que era. Até porque os bancos largaram resultados e o Banco do Brasil, entre os bancões, foi o único que desceu, tá? Que teve deságio no seu papel e entregou bem menos lucro. Todos os outros, Itaú, Bradesco, Santander, demonstraram aumento nos seus lucros. Então eu olho para isso e penso assim, peraí, só um pouquinho. Dos 4 bancões que tem no Brasil, 3 cresceram e o Banco do Brasil não. Será que o Banco do Brasil está no nicho errado? Será que isso não funciona mais no Brasil? Ora, gente, se os outros 3 entregaram lucro, eu preciso entender os meandros do Banco do Brasil, o que está por trás da ação e do papel. Eu preciso olhar para isso aqui, ó, a cotação do banco ao longo do tempo. Se eu olhar aqui mais ou menos para um ano para cá, em janeiro de 25, estava R$ 23,92. Chegou a bater aqui, ó, no topo, deixa eu ver aqui, mais ou menos R$ 29,76. E, enquanto eu gravo esse vídeo, tá R$ 19,80. Então, repara, chegou a bater 29, chegou a bater 18 e alguma coisa aqui na mínima, 18,35, e já subiu da mínima de 18,35 para 19,80. Então, com essa informação, eu já vejo uma certa força compradora de Banco do Brasil, mostrando que, muita gente ainda acredita, ainda vê a empresa como um bom investimento no longo prazo. Bom, antes de encerrar esse vídeo e trazer a minha conclusão, a minha posição, a minha opinião, eu quero lembrar o seguinte: o Banco do Brasil teve lucro menor, teve 60%, reduziu os dividendos a serem pagos para os seus acionistas. E você pode me perguntar assim, Thiago, então parou de valer a pena comprar Banco do Brasil? E aí eu sempre trago, pessoal, o mesmo raciocínio. Se você quer comprar uma empresa muito boa, sólida, de um setor muito lucrativo no Banco do Brasil, com um preço muito baixo e que pague muitos dividendos. Que empresa é essa? Onde é que ela está? Que empresa? Me fala o nome. Bota aqui para eu saber aqui nos comentários. Que empresa é essa? Super barata, que paga muito dividendo, com uma margem altíssima e lucro crescendo. Essas assimetrias, como se fala no mercado, são raras, são raridade. Então, se você quer comprar uma empresa com potencial de crescimento num setor que gera muito lucro no Brasil e crescimento e que ainda paga bons dividendos, você precisa entrar, se posicionar nessa ação quando ela está em queda. Lembre, já falei aqui em outros vídeos desse canal, essa frase maravilhosa de Warren Buffett: compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. O que eu, Thiago, vejo hoje em relação ao Banco do Brasil? Estamos ouvindo o som dos canhões. Se você tá iniciando agora a investir, está começando, e comprou ali uma parte da sua carteira em Banco do Brasil, por achar que é uma boa empresa, paga bons dividendos, comprou lá a 22, 23, 25 reais, e hoje vê ela a 19, e não se sente confortável, repense a sua estratégia como investidor. O óbvio tem que ser dito: renda variável varia
E se você acha que vai comprar uma empresa por 25 e ela só vai crescer o resto da vida, até pode acontecer. Mas são exceções, são raridades. E só cresce durante algum tempo, porque em algum momento vai cair. Então, para eu olhar por uma empresa que paga bons dividendos, que está barata, que tem crescimento, num setor bom, que funciona no Brasil, por mais que seja estatal, eu só vou encontrar esse momento com ela barata. Se tivesse muito bem, aumentando cada vez mais o lucro, ela não estaria hoje R$19. Ela estaria 25, 30, 32, 35, 38, 40 talvez. Então, se eu quero pegar esse crescimento ao longo do tempo, eu, Thiago, preciso me posicionar antes. Então, respondendo aqui a pergunta do início do vídeo, se estou comprando, se estou mantendo, se estou vendendo, a minha resposta e a minha opinião pessoal, não é nenhum tipo de recomendação, eu estou mantendo / comprando. Por que é / comprando? Mantendo com a seguinte ideia: não vou vender nenhuma ação que tenho de Banco do Brasil. Tenho posição em 4 diferentes bancos, um deles é o Banco do Brasil. Não vou vender nenhuma. / mantendo é porque aos poucos seguirei comprando. Não vou me posicionar mais para tornar o Banco do Brasil o maior banco na minha carteira de forma abrupta. Vou, a partir de agora, todos os meses investindo um pouco. Esse mês um pouquinho, mês que vem pretendo investir mais um pouco. E aí você me fala assim: Thiago, e se cair mais? Bom, mês que vem vou comprar mais barato. E se explodir e subir? Maravilha, estou comprado. Já falei aqui para vocês antes, o meu preço médio em Banco do Brasil é um pouco acima de R$18. Então, na minha visão e na minha estratégia, a alegria é garantida. Agora, se você não tem nada investido em Banco do Brasil, eu sim cogitaria olhar com carinho e estudar a empresa. De novo, não é nenhuma recomendação, mas eu olharia sim esse momento para ter parte da carteira em Banco do Brasil, mirando no longo prazo. Repito, não adianta você comprar a ação hoje a R$19,80, vir mais um trimestre negativo, ela cair para 16 e você reclamar. Não é porque você comprou que o mercado vai subir. Ego e investimentos não caminham juntos. O mercado não está nem aí para você. Não é porque você comprou uma ação que ela vai subir. Então, se você não tem esse entendimento de que esse tipo de investimento é longo prazo, eu falo de anos. Eu estou investindo para 5, 10, 20 anos. Se você não tem esse entendimento, revise a sua estratégia. Tenha a carteira mais focada em renda fixa, em ativos de menos volatilidade. Para mim isso faz muito sentido e eu miro no longuíssimo prazo, buscando dividendos. Eu olho como uma boa janela de oportunidade entrar em Banco do Brasil. E lembro, repito mais uma vez, o pagamento de dividendos é feito pelo número de ações, não pelo valor que você investiu. Quando a empresa paga dividendos, pessoal, é por ação. Ela paga lá X reais, X centavos por ação. Quanto você investiu? Não interessa. Interessa o número de ações que tem na sua custódia. Então, para fechar esse vídeo, vou manter, vou comprar mais aos poucos. Se não tivesse nenhuma ação de Banco do Brasil hoje na carteira, sim, eu cogitaria entrar no modo parcelado. Um pouquinho hoje, um pouquinho mês que vem, um pouquinho nos próximos meses, acompanhando aí de perto os resultados dos próximos trimestres. Se esse conteúdo faz sentido para você e eu ajudei a elucidar algumas dúvidas aí em relação ao Banco do Brasil, deixa o teu like no vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui no Thiago Investe. Quanto mais pessoas receberem esse conteúdo, melhor, porque a gente vai disseminar o pensamento dos investimentos de longo prazo para gerarem renda passiva, dividendos e dinheiro no nosso bolso. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!